Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos fazer a apresentação dos resultados do segundo TRI de 2025. E gostaria de ressaltar que esse resultado ele marca um capítulo novo na história do TC, que é o lançamento da nossa corretora. O lançamento da nossa corretora foi importante principalmente por quê? Porque esses primeiros indicadores eles validam sim a nossa força nessa estratégia. Eles confirmam essa força na nossa estratégia de verticalização e eles confirmam a nossa capacidade de transformar engajamento em resultado. Ele concretiza essa tese de conectar de ponta a ponta a maior comunidade de traders do Brasil com implementação dos investimentos e execução. A gente encerra esse TRI com uma base extremamente engajada e crescente. Isso a gente consegue ver não só nos números de engajamento da própria comunidade, como também da TC News. Tá? Quando a gente vê em números, né, os indicadores que a gente acompanha, a gente teve um número relevante de contas abertas nesse mês, lembrando que o lançamento da corretora foi no dia 2 de junho, né? Então a gente teve um número relevante de contas abertas e a gente teve forte presença tanto no mercado de futuros como no mercado de ações, o que a gente chama de mercado de cash equities, né? E eles confirmam o quê? Que o engajamento ele gera fluxo real, né? Então as pessoas, o usuário TC e o cliente TC, ele é aquele cliente que ele está o quê? Ele está dentro da comunidade, discutindo estratégias de investimento e implementando as estratégias de investimento, agora dentro dessa experiência totalmente fluida dentro da comunidade, tá? E isso tudo a gente conseguiu com uma vantagem competitiva clara, que é, de novo, é o poder dessa comunidade, tá? Isso faz com que nós estejamos em um ambiente onde a gente tem uma vantagem competitiva clara, né? Os nossos usuários, os nossos contribuidores, os nossos parceiros, todas essas pessoas presentes nos nossos canais de engajamento, eles fazem com que a gente consiga atrair o cliente que já era o nosso fã. A gente consegue converter esse cliente de uma maneira muito mais eficiente do que a indústria, e aí a gente vê assim um potencial para uma expansão sustentável e com margens melhores do que a indústria, tá? E tudo isso a gente fez sem perder aquela disciplina operacional, que eu acho que é algo que a gente fala bastante, explora bastante em todos os resultados trimestrais. Então a gente manteve nossa disciplina de caixa, a gente busca eficiência onde dá, e a gente está assim cumprindo de uma maneira bem legal o avanço do nosso produto. Algumas novidades devem vir aí em breve e todos vocês saberão aí quais são, tá? Com relação a números, eu vou só transformar em números um pouco do que a gente falou. Então é uma corretora que ela nasce grande, né? Com mais de 17 mil contas, e esses números de atuação, tanto no mercado futuro, como eu falei, no mercado de ações, ele confirma essa tese e ele, de novo, ele conversa com o nosso público. O nosso público quem é? De novo, é aquele investidor que ele está antenado, que ele quer saber o que está se passando todos os dias, ele está atento aos números que saem todos os dias e ele faz esse investimento e que a gente chama social. Por quê? Porque ele é feito junto com a comunidade, né? Então, você toma a sua decisão, compartilha com os outros e eu acho que a gente está bem animado por essa fase que a gente vai avançar, tá? Então, antes de passar a palavra aqui para o Danilo, eu queria só encerrar assim que é uma comunidade que engaja e gera fluxo real, tá? Esse engajamento, ele traz resultado para a empresa, né? Então eu acho que a gente entra agora numa fase de criar valor tanto para os usuários e para os clientes da corretora do TC, como também para todos os stakeholders do TC, né? Então validando aquela nossa tese. E a gente está super animado, por quê? Porque nós temos sim algo único e a gente tem tração e eficiência para mudar de fato a maneira como o investimento é feito aqui no Brasil. Tá? Então, com base, eu acho que encerrando aqui, eu agradeço de novo a presença de vocês e passo a palavra para o Danilo para ele passar pelos nossos números. Boa, obrigado, Baroni. Eu vou tentar transpassar aqui o que o Baroni comentou, né, um pouquinho em números, comentando um pouquinho sobre essa questão do nosso cuidado com as receitas, algo que a gente
todo trimestre aqui vem reforçando e a gente consegue mostrar isso bastante em números, tá? Então a gente sempre teve esse cuidado na quantidade de colaboradores, né? Então a gente tem uma manutenção aqui do time, mesmo com um crescimento não somente em resultado, mas em quantidade de operações que a gente tem entregado, e a nossa receita por colaborador ela vem crescendo, né? Então a gente volta a manter esse crescimento, né, nos números que a gente está trazendo aqui para todos, né? Nossas despesas operacionais é mais um reflexo, né, desse valor. No último TRI a gente já tinha comentado que tinha sido a menor despesa operacional desde o IPO, e TRI contra TRI a gente vê que a gente tem uma redução ainda mais aqui nesse número, então reforçando o que o próprio Baroni comentou aqui com vocês. Então a gente segue nessa tocada aqui de cuidado e zelo com o nosso caixa, tá? Trazendo um pouquinho de receita, esse é um TRI muito legal para nós. A gente conseguiu um crescimento bem consistente comparado TRI contra TRI, né, do TRI passado contra esse TRI, e até mesmo olhando para o TRI, o segundo TRI de 2024, a gente vê um crescimento ali acima de 60% e TRI contra TRI próximo de 40%, né? Acho que isso é fruto desse trabalho, desse incansável nossa busca também por receita. Acho que custos são importantes, mas acho que a gente tem cada vez mais focado em receita. Eu acho que esse é o nosso lema, nosso mantra aqui. Então a gente já tem olhado para esse crescimento de receita, né? Entrando no caixa, que é outro ponto que eu acho que acaba que é a combinação disso tudo, a gente segue acompanhando de perto, né? O nosso caixa, ele olhando TRI contra TRI, a gente percebe um leve crescimento, ou seja, então quando a gente olha para o caixa efetivo, a gente já não tem uma perda, uma queima, né? Então a gente continua aqui seguindo e olhando para esse crescimento e obviamente com uma tranquilidade ali da operação que a gente já reportou no último TRI da venda da Economatic. Então, a gente tem uma operação bem sustentável aqui, mesmo para o longo prazo, se necessário, tá? Entrando um pouquinho na parte de lucro e EBITDA, né, o lucro bruto ajustado também, obviamente já estava refletido nas receitas, eles vêm aqui com uma significante melhora, né? Então, tanto para lucro bruto quanto EBITDA e margem ajustada, margem líquida, a gente percebe que os nossos números eles têm um incremento bem expressivo aqui de melhoras. Eu acho que é isso que a gente está buscando, é isso que a gente quer trazer, né? E a ideia é a gente sempre trazer essa melhora constante aqui para vocês, tá? Basicamente é isso, a gente finaliza a apresentação. Eu acho que é legal, dentro desse disclaimer, fazer um outro disclaimer, né, Baroni? A gente está aqui quase como modelo para poder trazer para vocês, comentar um pouquinho sobre a lojinha do TC, né, que é a loja do trader, onde que estão, acho que vocês, quando forem navegar, vocês vão perceber que todos os trades que vocês fazem podem ser convertidos, né, em TC Coins. E uma das coisas que vocês podem resgatar, por exemplo, é uma Polo, no caso do Baroni, o moletom, obviamente, entre outros benefícios e coisas muito legais que a gente vai se preparando para trazer para vocês, tá? Boa, vamos ver a parte de perguntas. Até o momento nada, só dá mais um. Boa, chegou uma pergunta aqui, querendo saber um pouco sobre a receita da corretora, né? Igual o Baroni comentou, né? A operação da corretora, a gente fez o lançamento dela em junho, né? Obviamente, esse volume, ele acaba sendo refletido numa receita para nós. Obviamente a gente vai começar a navegar e perceber esse aumento de receita ao longo dos próximos trimestres, tá? Como também é uma operação bem recente, a gente ainda está acumulando, vamos falar assim, esse resultado, mas sim, a gente, igual o Baroni mostrou nos números, a gente está percebendo uma crescente bem interessante, a comunidade que tem convertido efetivamente
esse engajamento em volume negocial, né? E, obviamente, a forma da gente adquirir essa receita dentro da corretora, entre outros produtos ali que a gente vai abrindo e vai trazendo para vocês aqui e os nossos clientes vão percebendo, tá? Não sei, Bárbara, se você quer comentar alguma coisa. O que eu acho interessante só ressaltar que com o lançamento agora da corretora, com o pessoal engajado, abrindo conta, tendo essa experiência, a gente vai começar, a gente já vê ainda os números iniciais, mas a gente vai começar a ver números de consequência desse engajamento dentro da corretora, de outras linhas de negócio que a gente já começa a observar, né? Então, de novo, todas aquelas ações que foram feitas no passado, com investidas em áreas de câmbio, de seguros, a própria Sencon, que eu acho que agora ela vai ter uma experiência totalmente integrada dentro da nossa corretora, a área educacional, elas vão ganhar tração nos trimestres e aí a gente sim, a gente espera esses resultados positivos nos próximos trimestres, para a gente colher, né, de fato o que foi feito durante esse prazo. Comentar rapidamente, a gente recebeu uma pergunta aqui falando sobre pipeline de produtos e tudo mais. Igual o Baroni comentou, né? Acho que a ideia aqui, vocês vão perceber, a gente está assim trabalhando incansavelmente em melhorias de produto. Acho que vocês vão perceber grandes melhorias, sim, na plataforma, novidades muito legais que a gente tem preparado. Não vão ser nenhum tipo de grandes desenvolvimentos do ponto de vista de tempo, são grandes desenvolvimentos do ponto de vista de novidades. Então, pedi aí para o pessoal aguardar ansiosamente que devem vir novidades por aí. A gente não pode acabar comentando muito aqui, porque a gente está tratando isso com bastante carinho aqui dentro, mas sim, a gente tem preparado bastante features, bastante desenvolvimentos para comunidade, em volta da comunidade, que é onde que a gente entende que esse engajamento tem sido esse sucesso de conversão para dentro da nossa comunidade corretora, tá? Acho que a gente não tem outras perguntas. Encerramos por aqui. Certo? Gente, novamente, muito obrigado pela presença de todos. Até o próximo Conference Call. Obrigado.